projeto Rio Mais 20, Rio Mais Verde, do Jardim Botânico de Brasília, será realizado neste domingo no Complexo do Alemão. A proposta é ensinar para a população como os jardins botânicos podem inspirar práticas econômicas e também processos produtivos baseados no uso racional e na proteção dos recursos naturais. Então esse projeto nasceu dessa parceria Ministério da Defesa, Jardim Botânico de Brasília, foi construído com a comunidade do Complexo do Alemão e resultou nas oficinas de permacultura, que foi uma demanda da comunidade. Então, por exemplo, se a gente consegue conjugar o horto com o sistema agroflorestal nessa faixa toda aqui e a cozinha comunitária, você já criou um modelo produtivo que consegue atuar em várias áreas e melhor, envolver várias gerações e públicos diferentes. Durante essa semana nós realizamos um curso de introdução à permacultura, no qual foram discutidos os princípios básicos da permacultura, assim como uma introduçãozinha à permacultura urbana, então, por exemplo, como você lidar com seu lixo orgânico, fazendo uma composteira. Então a permacultura é todo um resgate de cultura, né? Resgate da cultura dos antigos, né? Que é essa questão da agricultura, dos alimentos locais que já estão se acabando, com as tecnologias modernas, né? Que a gente vai falar um pouco mais, que é a energia solar. Então isso aqui é o famoso, ou não é tão famoso assim, fogo solar. Então a gente precisa, basicamente, duas caixas de padrão, uma grande e uma menor. Essa aqui é maior e essa aqui é menor. E essa menor aqui é onde vai ficar a panela. E que eu, de certa forma, eu estou até bem feliz de estar participando desse curso aqui, nessa parte que é olaria, que eu nasci, fui criada aqui. E a gente quer implantar no Complexo do Alemão vários técnicos, vários projetos. Estou aqui para aprender, né, e representar a MB, que é Mulheres Brasileiras do Governo do Estado. Legal. Nos 3 próximos dias a gente teve a oficina da bacia de evapotranspiração, que é exatamente esse sistema que tem aqui atrás de mim, que é um sistema de tratamento de esgoto ecológico que transforma um problema numa solução. A realidade local é onde realmente existe escorrimento de água, a gente não sabe se é esgoto ou se é água da nascente, possivelmente é um pouco dos dois. E aí, como era realmente uma realidade de pedra, no solo existe bastante pedras, a gente, em vez de cavar o solo, porque seria muito difícil, a gente fez esse digging, que é um digging feito de pneu. Então já é utilizando material reciclado, né? A grande vantagem, a gente vai estar fazendo um reaproveitamento de diversos materiais. Vamos estar fazendo aqui um paisagismo, então iremos fazer uma área mais bonita, uma área mais verde. E também viremos a produzir alimentos. Daqui você vai poder colher banana, daqui você vai poder colher taioba, daqui você pode colher qualquer fruto que ele é isento de contaminação. A proposta nessa fossa, que é uma fossa ecológica, é realmente fazer esse tratamento de esgoto de forma onde o esgoto que vai sair do cano, da descarga, ele vai vir para um tanque impermeável, e nesse tanque impermeável vai ter um sistema de filtro, e por cima desse sistema de filtro a gente coloca solo fértil e plantas. A gente utiliza principalmente bananas, muitas plantas ornamentais como helicônias, lírios. E aí as plantas absorvem essa água com nutrientes e transpiram a água para a atmosfera. Então realmente é uma tecnologia fantástica, né, para a gente aplicar não só aqui no Rio de Janeiro, nas favelas, mas também em todos os lugares do Brasil. Saio daqui feliz porque conseguimos trazer esse benefício para a comunidade, realmente fazer o tratamento do esgoto e ainda produzir alimentos e um ambiente agradável, um paisagismo bonito. A bacia de esgoto é de grande valia para a comunidade porque reteve bastante águas negras. Não ficar tão sujo que ficou lá vazando. Eu prefiro botar aquilo ali para não ficar fazendo acumular ali mesmo, ajudar. Eu sou agente ambiental da SMAC, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
atuo aqui mesmo no Alemão, na Esperança, sou daqui da comunidade. Estou achando interessante porque o que antes era só esgoto, que não servia bem dizer para nada, agora já tem um outro proveito que a gente vê que vai estar ajudando as comunidades. Eu cresci num lugar que a gente tomava água de poço, entendeu? E o esgoto era sumidouro. Então veja lá, que foi que a água contaminada que eu bebi esse tempo todo, né? Então acho que esse trabalho é muito massa, muito maneiro. Que legal, semente de girassol, né? Uma das soluções, uma das oficinas que a gente apresentou no Complexo do Alemão, no Morro da Esperança, foi o aquecimento solar de baixo custo. E eu sou monitor da ONG Sociedade do Sol, que desenvolveu o sistema de aquecedor solar de baixo custo. A gente tem um reservatório e tem um coletor solar, tá? O reservatório é onde vai armazenar a água que vai esquentar. Vai esquentar onde? Vai esquentar na placa, no coletor solar. Vocês viram que ele é um forro de PVC, né? Tá aí é um forro de PVC que é branco e a gente pinta de preto porque absorve mais calor, né? Quando a gente enche o sistema, a gente vai encher daqui a pouquinho, tá furado aqui, desce um flange, entra aqui embaixo na tubulação, ela não consegue sair por aqui, aí ela entra por dentro desses canaletes aqui, chega nesse tubo que está fechado para cá, ela não tem opção, porque ela está descendo de cima, tem a pressão dessa água aqui tá entrando, ela vai voltar e vai ligar aqui. Então tem um sistema básico comunicante. Quando o sol passar mais baixo, que é o inverno, é a condição crítica da gente querer água quente, você está com a placa direcionada para ele, pegando a melhor incidência. Então a gente dimensiona o sistema, o posicionamento dele em função da pior condição, que é o inverno. Eu acho que o curso que a comunidade mostrou mais interesse foi do ASBC, porque primeiro foi um curso em que as pessoas perceberam a rapidez, né, de execução e que afeta diretamente os seus bolsos, agora que a Light vai entrar e vai começar a cobrar pela energia. E se cada cidadão, cada família dessa comunidade tiver mais R$50 no bolso no final do mês, esse dinheiro pode reverter para movimentar a economia de todo esse local aqui e gerar riqueza e trabalho. A gente não esperava assim, com materiais baratos, né? Muitíssimo em conta você conseguir construir, né, um equipamento desse nível. A gente aquecendo a água com energia solar, que é uma energia limpa, gratuita e inesgotável, enquanto a gente pensando como ser humano, nosso ciclo de vida aqui nesse planeta, é energia para o resto dos tempos, até o final dos tempos. E a gente, a partir da realidade, né, onde a gente está inserido, vem tentando desenvolver ações para discutir essa questão do meio ambiente dentro da favela, né? E na nossa visão, né, estratégica, a gente vê o espaço da favela hoje como um espaço das grandes oportunidades para se pensar a nova sociedade. E nos últimos 3 dias a gente teve um curso de sistema agroflorestal, que é um sistema para produção orgânica de alimentos, baseado na aceleração da sucessão natural das espécies. É um sistema de policultivo no qual a gente tem tanto espécies nativas quanto espécies que vão gerar alimento. Então a gente consegue colocar uma planta para produzir 3, 4 vezes mais biomassa, folha e madeira do que ela ficaria consumindo parada, sem você fazer a poda. Então a gente está tirando 70% dos galhos dessa árvore aí. Daqui a um ano vocês voltam aqui, tira a foto e me manda para ver como é que tá. Pelo menos 70% que a gente tirou já vai ter voltado. E com muito mais força.
para onde eu deitar ela para os lados, ela está influenciando. Não só com a sombra, influenciando com a energia dela. Então, com essa poda, a gente vai fazer a influência ao contrário, porque ela vai brotar também. Quando você poda um galho, ela não rebrota? Quando ela rebrota, significa o novo. O novo vindo do zero de novo. Então ela agora está falando, todo mundo que está em volta de mim tem que rebrotar. São canteiros, a cada 3 metros tem uma repetição de canteiro com fruta. Cada canteiro vai ter a cada 2 metros um pé de fruta, ou uma laranja, ou um biribá, ou uma jabuticaba, então uma siriguela. A cada 2 metros a gente vai ter uma fruta dessa. Ou uma banana. E no canteiro, entre uma fruta e outra, nesse espaçamento de 2 metros, a gente afofou e adubou com um minhoca. O sistema agroflorestal é um sistema que está sempre produzindo algum tipo de alimento. Então, nas 6 primeiras semanas você vai ter hortaliças, depois de 8 semanas tem capim, diferentes tipos de capim e plantas que geram bastante matéria orgânica que são cultivadas ao longo dos canteiros para fazer a cobertura vegetal, para se tornar uma adubação orgânica. E aí daí em seguida você começa a ter o inhame, a mandioca, né, o abacaxi, isso nos primeiros 2 anos, e aí daí vem as frutíferas, né, com 3, 4, 5 anos, e daí de 5 anos para frente, inclusive madeiras. Ele é um sistema que produz alimentos, retém água no solo, gera solo, né, porque você está criando solo através desse acúmulo de matéria orgânica, gerando terra preta, né, gerando solo fértil, capturando CO2 da atmosfera e retendo encostas, inclusive, disso. Então é uma tecnologia muito apropriada para áreas de encosta. Qual parte você gostou mais? Foi da plantação, cara, sério, da plantação mesmo. Então, trabalhar com a permacultura, com a agroecologia, são estratégias bastante interessantes e de alto impacto positivo na comunidade. Para mim me surpreendeu muito a receptividade da comunidade. Existia assim uma energia de solidariedade. Eu acho que esse tipo de iniciativa pode realmente trazer um pouco mais de dignidade para essa população que mora aqui. Porque você poder produzir alimento para alimentar não só o teu estômago, alimenta um pouco a alma esse jeito que vocês estão propondo aqui deles fazerem, né? Um alimento orgânico, saudável, sem veneno, sem agrotóxico. Uma coisa é você dar o alface para ele comer e ele não quer, outra coisa é ele ver, ele plantar, ele ter o contato direto mesmo, a experiência. Acho muito importante, transformador. Eu acho que vai ter uma mudança muito grande aqui. Eu acho que já está tendo essa mudança, em vista do que era, o que já está, eu acho que a mudança já está acontecendo, sim. Aí acontece, devido a isso que aconteceu aqui no morro, mudou muito a minha vida, cara. Eu gostei muito, hoje em dia já não sou aquele mesmo moleque que eu era, só queria saber de tráfico, de roubo, essas coisas. Hoje em dia agora eu procuro mais fazer o bem pela natureza, entendeu? Eu achei maravilhoso que isso tenha acontecido. Eu espero que vai expandir, que se vai expandir, não é só esse pedaço, a gente espera que pegue esse terreno todo aí, entendeu? Nós botamos uma plantação enorme, isso aí pra gente, até pros meus filhos, pros meus netos, entendeu? Tá bom? Plantei uma muda mutante ao longo do rio. Plantei uma muda mutante num grande terreno baldio. A muda mutante tornou-se uma muda falante, se comunicou com a terra e proliferou o amor, pondo fim na guerra. A muda mutante que pequena era, agora deixou-se crescer em jardim e tornou-se o reduto das cores, das flores singelas. Eram flores de sol, flores de sorte, flores vibrantes do bem, para espantar a morte. Deparei com a morte, mas não me assustei e puxei seu capuz. Revelei finalmente a cabeça era dela, uma bola de luz.